Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, mais uma vez, e sempre e eternamente. O texto bíblico em Esté, capítulo 6, versículo 6, nos diz o seguinte: Então entrou Amã, e o rei lhe perguntou: O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E ele respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, as vestes do rei, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e mais, que ele tenha na cabeça a coroa do rei. Entreguem as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem, para que todos possam ouvir. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Nós sabemos quem é esse a quem o rei se deleitou em honrar. Nós sabemos quem é o único que recebeu do Altíssimo Deus a permissão de usar a coroa de glória do próprio Deus, as vestes reais e de ser igual ao próprio Deus. Nós vimos ontem esses textos, 2 Pedro 1,17, ele recebeu da glória excelsa a seguinte voz, dizendo: Este é o meu filho amado. Mateus 3,17, Romanos 1,14, ele foi designado Filho de Deus com poder. Então, somente esse, o Filho de Deus, ele pode usar a coroa do Pai. Se ele usa as vestes do Pai, ele é aquele a quem o Pai se deleita em honrar. A palavra diz: beijai o Filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. O que fica claro no texto aqui é que, embora aquele a quem o rei desejasse honrar estivesse com as vestes do rei, estivesse com a própria coroa do rei sobre a sua cabeça, ele estava por designação do rei, ele estava fazendo as vezes de rei, como a imagem do rei. É por isso que a palavra diz que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, é o soberano dos reis da terra. É esse Cristo, é aqueles que têm essa imagem, essa visão do Cristo, esse entendimento do Cristo, que são o povo ao qual esse Cristo salvará. É esse povo que está escrito no livro. É por isso que o rei não consegue dormir, como nós vimos ontem, e o rei pede que se tragam livros. Olha, dificilmente alguém com insônia vai querer ler relatos passados, de registros passados. Mas como o rei aqui está representando Deus Todo-Poderoso no contexto do juízo dos últimos dias, para livrar o seu povo das acusações de Satanás, no caso aqui que é Amã, nós vemos que Deus vai procurar então os registros, aqueles que estão justificados, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, conforme Daniel 12, verso 1. Daniel 12, verso 1 diz que naquele tempo não será salvo o maior pregador. Naquele tempo não será salvo o observador do sábado. Daniel 12, verso 1. Não será salvo aquele que fez grandiosas obras, que fez uma semana inteira de oração, ou que batizou, ou a igreja que mais batizou, que mais tem pessoas ali dentro. Naquele dia não serão salvos os ataques do maligno, furioso, mais do que nunca hoje ele se encontra furioso, aqueles que fizeram boas obras. Pelo contrário, a Escritura diz que serão salvos aqueles que se encontram escritos no livro. E se você quiser saber quais são os requisitos para que alguém se encontre escrito no livro da vida, você precisa então saber o que Deus espera daqueles que ele escreverá o seu nome no livro da vida. Não serão escritos no livro da vida simplesmente aqueles formalistas que hoje defendem doutrinas de homens. Não serão escritos no livro da vida aqueles que ficaram fora da cidade santa, porque o Apocalipse diz que fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros e
todo aquele que ama e que pratica a mentira, aquele que ama as falsas doutrinas, aquele que defende doutrinas de homens, esse não terá o seu nome escrito no livro da vida, consequentemente ele não poderá estar dentro dos muros da cidade santa. Ele não poderá estar. Infelizmente não poderá estar. Mas aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, é para esses que o grande rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores, trabalha para salvar, trabalha para livrar. Então imagina o Amã como ele ficou. Nós já vimos isso ontem também. Ele precisou reconhecer quem era aquele a quem o rei se deleita em honrar. Então, Assuérus aqui se refere a Mordecai como sendo um judeu. As crônicas, os registros lá contaram essa nacionalidade, a ocupação de Mordecai. E Cristo aqui, mais uma vez, está se identificando com o seu povo. Quando nós afastamos mais um pouco aqui, nós vemos que Esther denuncia aquilo que está sendo ali planejado, aquilo que foi feito pelo Amã. Nós vimos também sobre a forca, não é isso mesmo? Nós vimos sobre a forca. Deus hoje quer usar o seu remanescente para que todas as pessoas ao redor possam saber que ele está trabalhando através do seu povo, através da sua igreja, assim como ele fez com Esther, assim como ele fez com Mordecai. Deus quer usar a sua igreja e Deus irá, conforme a sua mão, direcionar todos os julgamentos, todas as provações, todas as tribulações em que nós possamos um dia estar. E tudo isso tem um objetivo, não é porque Deus se deleite em ver os seus filhos passando por provações apenas em si mesmo, mas porque Deus quer chamar a atenção do mundo inteiro, das pessoas ao redor, para aquilo que eles estão para revelar, que é o caráter de Deus para o mundo. Esse é o objetivo de tudo. Será que você acha que Deus pode fazer isso enquanto eu estiver em rebelião, ou você estiver em rebelião contra Deus? É claro que não. Deus espera hoje um remanescente que represente a sua justiça. Lembra de Vasti? A primeira esposa, a Vasti, ela se recusou a fazer isso. Ela não quis demonstrar a glória do rei. Ela não quis estar na presença do rei. Resultado, ela foi despedida. Nós estamos vivendo hoje tempos muito sérios, tempos bastante difíceis, e o grande enganador, assim como a serpente fez com Eva lá no jardim, ele está disposto a lançar o seu feitiço nas mentes e nos corações das pessoas que estiverem desprevenidas, despreparados. É por isso que nós estamos falando sobre preparação para a crise final. Vasti pensou que estava sendo usada, pensou que era um senso de dignidade dela se recusar a comparecer até a presença do rei. E quando ela fez isso, ela perdeu a sua posição. Da mesma maneira, qualquer pessoa que se recuse a permanecer na presença do rei, ele perderá a sua posição. Qualquer grupo de pessoas. E isso aconteceu já na igreja primitiva, com a, vamos dizer assim, com a igreja judaica, com os judeus, aconteceu com a época dos reformadores depois, aconteceu com os movimentos que aconteceram nessa época aí, que surge, né, esse movimento final da época do santuário lá, e aí você tem surgindo Laodiceia de um lado, surgindo Filadélfia de outro, então tudo isso aconteceu, são sinais, são provas de que Deus trabalha dessa maneira. Quem se recusa a permanecer na sua presença é dispensado. É assim que as coisas funcionam. Isaías capítulo 10, verso 22 nos diz: embora Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente é que será salvo, nas versões mais conhecidas, mas na verdade diz assim, apenas um remanescente vai retornar. Retornar de onde? Da apostasia, retornar do engano, não permanecer nos engodos desses últimos dias. Então, quantos estão preparados? Quantos de nós estamos prontos para não sermos alvo desse engano final? Olha, como eu sempre tenho falado aqui, nas vezes em que Deus tem me dado a oportunidade de usar a minha voz para falar da sua verdade. O meu compromisso, o nosso compromisso, não é com denominação alguma. Nosso compromisso não é com placa de igreja alguma. Nosso compromisso não é arrebatar nenhum tipo de seguidor
para pedir ajuda, para pedir apoio em canal nenhum, nem nada. Nada disso, isso não existe. O nosso compromisso é apenas com a verdade. Nós não temos compromisso de defender nenhum tipo de doutrina, por mais que ela seja bonitinha, agradável, né, aos ouvidos de ouvir ou aos olhos de ver, ou que tenha um fulano de tal, um canal no YouTube que defenda aquilo, ou que tenha 100 mil pessoas crendo dessa maneira, não importa nada, importa apenas se é a verdade. A verdade nunca foi popular. A verdade nunca foi palatável, vamos dizer assim. A verdade nunca foi aceitável. Sabe como o diabo trabalha hoje? Ele trabalha fazendo o seguinte, ele cria uma coisa e aí ele faz que aquela coisa apareça, uma coisa tão boazinha, uma coisa tão simples, uma coisa que não vai causar mal nenhum para ninguém. É uma coisa chamada, como diz o próprio apóstolo Paulo, né, forma de piedade. Alguém lembra desse texto? Paulo diz, olha, isso é forma de piedade. Tenha cuidado. Porque os falsos profetas dos últimos dias, eles vão ter muito isso, forma de piedade, mas eles negam, entretanto, o poder da piedade. Então, forma de piedade nós vamos encontrar à torta e à direita. Forma de piedade nós vamos encontrar de todas as maneiras. É através de algum grupo, como até a própria irmã aqui comentou esses dias, que vão defender certas práticas que já não tem sentido algum, como circuncisão hoje, e eles vão se utilizar de quê? De forma de piedade. Outros que vão defender que se você não falar determinada palavra numa língua hebraica, ou sei lá o que, você não está tendo forma de piedade, você não tem piedade, aliás, mas na verdade é apenas uma forma de piedade. E tem pessoas que o diabo vai tentar confundir a mente dela, simplesmente para que a pessoa não entenda. O simples fato de ver alguém dizer, olha, a verdade é essa, e a outra pessoa dizer, não, não é, a verdade não é essa, ou me sentir ofendido, porque você disse que a verdade não é essa que eu estou dizendo. Aí a pessoa pode se ofender. Nossa, fulano de tal disse que a verdade não é essa, e Beltrano se sentiu ofendido. Então, se Beltrano se sentiu ofendido porque fulano disse que a verdade não é essa, e veja, e fulano disse usando a Bíblia, e o Beltrano disse que se sentiu ofendido e ele não usou a Bíblia. O diabo tem 1001 formas de enganar. E por isso que Paulo dizia, eu tenho medo, quando ele escreveu aos Coríntios, que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados. Vasti foi enganada. Vasti pensou que se apresentar diante do rei seria algum tipo de humilhação. Vasti pensou que se apresentar diante do rei seria algum tipo de degradação para elas. Não, eu não posso me apresentar. O que é isso? Por que ele não vem ele mesmo me buscar? Veja, coisas foram colocadas na cabeça dela. Satanás, ele é um expert em colocar coisas na cabeça das pessoas. E quando ele coloca coisas na cabeça, no coração das pessoas, geralmente a pessoa não vai pensar que aquilo é uma coisa ruim. Tem de provar aquilo que é colocado na sua cabeça pela palavra de Deus, pela Escritura. Agora, se você não tiver uma familiaridade com a Escritura, mas se você tiver uma familiaridade só com um texto isolado, que alguém diz, ou que alguém falou, fica muito mais difícil. Por isso que o Senhor Jesus disse, examinem as Escrituras. A Escritura não pode falhar. E é por isso que o achismo diante de Deus também não tem valor nenhum. Ah, a palavra está dizendo isso. Ah, eu acho que isso não tem valor nenhum. O que significa o que eu acho? Não significa nada. O que significa eu achar alguma coisa diante de Deus? Absolutamente nada. Então, Vasti achou que não deveria comparecer diante do rei. Tudo bem. Sai, Vasti, vem, Esté. Então, embora o povo de Israel seja como a areia do mar, um remanescente, um restante, deve ser salvo. Então, quantos de nós estamos preparados? Se nós fôssemos hoje finalizar a nossa história na Terra, será que essa história, ela seria escrita, o seu nome seria escrito no livro da vida do Cordeiro? Como nós finalizaríamos? Como? Nós estamos servindo a Deus? Deus conhece os planos de Satanás. E Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sabe aquilo que nós não sabemos. E nós podemos confiar em Deus. Ele domina todas as circunstâncias. E nós não precisamos ter medo do futuro. Versos 12 e versos 13. Mordecai volta para o portão. Amã vai para a casa dele e ele diz, nossa, eu preciso acabar com Mordecai. Amã tinha o gabinete dele, não é isso? Dos homens sábios, nós vimos isso. E a esposa dele aconselha ele
E ele diz, agora você precisa acabar com Amã, não somente com Amã, aliás, com Mordecai, com todo mundo. Da mesma maneira, na grande crise final, a igreja de Deus está num perigo mortal e eles vão implorar a Deus por libertação. Esther, ela ora antes de entrar no palácio do rei, ela ora durante toda a experiência. Agora eu quero falar bem sério com você. Você ora? Eu orei. Quando você orou? Eu orei quando eu fui dormir. Eu me coloquei ali de joelhos, eu orei 1 minuto. Você já parou para olhar quanto tempo você ora? Quando é para conversar besteira, eu estou falando aqui bem direto, sabe? Quando é para conversar besteira, às vezes, com aquelas nossas amizades, que não são lá essas coisas, que às vezes estão ali com a gente no dia a dia, no trabalho, a gente começa a jogar conversa fora. Não existe termo mais apropriado do que isso, jogar conversa fora. Sabe por quê? Porque a conversa não serve de nada. E quando você está jogando conversa fora, o tempo voa. Sabe por que o tempo voa? Porque você não está preocupado em jogar conversa fora. Você simplesmente está jogando conversa fora. Isso não vai, de forma alguma, lhe servir de nada. Pelo contrário, vai só lhe contaminar, às vezes, dependendo da conversa fora que você está jogando. Mas quando nós vamos falar com Deus, 1 minuto com Deus, nossa, é uma coisa tão complicada. Porque você malmente, às vezes, vai se colocar de joelhos. Porque se colocar de joelhos diante de Deus, parece que já é um problema. Parece que já é um problema. E eu não estou aqui, como eu já disse, irmãos, eu tenho de prestar contas. E não é a ninguém, é a Deus que me chamou. Então, eu tenho de falar aquilo que você não quer ouvir, tá certo? E eu não estou falando porque eu queira falar, porque eu preciso falar. Isso é diferente. Tem certas coisas que você não quer falar, mas você sabe que você precisa falar. Não porque você tem uma obrigação moral de falar, mas porque você tem uma obrigação do evangelho de falar. Então, o que acontece? Muitas vezes nós, quando vamos orar, nos colocar diante de Deus, nós malmente queremos, né? Eu tenho um problema de coluna, eu não posso me colocar de joelhos, eu tenho um problema de coluna. Você está sendo legalista, Deus ele ouve a minha oração de qualquer jeito. Veja que ontem nós usamos o mesmo argumento que eu vou falar agora, que é Ezequias. Ezequias orou deitado. Claro, Ezequias ia orar deitado. Ele não podia nem se levantar da cama, ele estava com uma úlcera, com câncer. Como é que Deus ia exigir dele que orasse de joelho? Cada circunstância é uma circunstância. O problema é que nós estamos cheios de justificativas para a nossa falta de zelo. Nós estamos cheios de justificativas para a nossa falta de temor a Deus. A verdade é essa. Cheios de justificativas. E se nós quisermos aí continuar justificando, tudo bem, você vai justificar até o final. Vai justificar até o final. Agora, não espere nada sobrenatural acontecer na sua vida. Não espere. Você vai continuar na mesma mesmice de sempre. A mesma mesmice. Esther orou. Esther orou antes de entrar no palácio do rei. Esther orou durante o momento que estava no palácio do rei. Esther orou quando ia falar com o rei. Quando ela foi falar, viu que não estava pronto, o Espírito de Deus disse, espera aí, vem cá, vai orar um pouco mais. E Esther para ali e vai orar de novo. Sem oração, Esther não teria conseguido. Agora, você sabe que tem um grande tempo de angústia que vai exigir de você certas coisas e você não está nem aí orando. E aí, o que o inimigo faz? Ele começa a jogar a conversa fora. Ele começa a jogar a conversa fora com você. Você sabia que eu posso jogar a conversa fora com o inimigo? Eu posso. Você pode jogar a conversa fora com o inimigo. Quem sabe durante a semana eu jogo conversa fora com o inimigo a todo tempo, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu assisto. Então, quem está comprometido com Deus vai ouvir essas palavras que estão sendo faladas aqui e vai dizer, Senhor, realmente, será que realmente isso acontece na minha vida? Vai fazer como Mordecai. Vai chegar diante de Deus, vai se colocar diante de joelhos, vai orar, vai pedir perdão, dizer, Senhor, olha, eu oro, não te sinto. Porque você tem de ser sincero diante de Deus. Eu posso muito bem planejar, me mostrar algo diante das pessoas. Eu sou uma pessoa de fé, eu creio, não é? Eu creio, não. Depois eu não creio. E Deus sabe muito bem. Eu não tenho como fazer uma máscara diante de Deus. E Deus sabe qual é o íntimo do meu coração. Por mais que eu não diga para ninguém, Deus sabe qual é o íntimo do meu coração. Muito bem, Ele sabe todas as coisas. Agora, se eu continuar ouvindo aquilo que os outros dizem, se eu continuar jogando conversa fora com o inimigo,
ao invés de estar conversando com o meu Senhor, você não espere chegar em lugar nenhum, muito menos em tempo de angústia. Eu estou sendo bem sincero aqui. O povo remanescente de Deus, ele precisa orar seriamente para que Deus os prepare para a crise. Preparar para a crise é muito mais do que você dizer, eu creio em Deus, porque a palavra diz que até o demônio crê e treme. Então o diabo não está preocupado se você diz que crê. Ele está preocupado simplesmente em saber em que ponto, em que nível está o você crer. Tudo bem? Porque para isso ele tem uma série de tentações que estão ali na aljava dele, uma série de flechas malignas e venenadas para atirar em você de todo jeito, impiedosamente, todos os dias. Tá bom? Todos os dias. Agora, você vai estar revestido com a armadura de Deus se você não ora, se você não lê a Bíblia. Você pega a sua Bíblia durante o dia para você ler. Quantas vezes você pega? Nenhuma. Pegou, você leu? Ou então você está só nessa história de pegar um aplicativo de celular. Isso é para urgência, isso é para viagem, negócio de celular, de aplicativo. Mas você pega a Bíblia para ler. Não, quero pegar essa palavra aqui. O que é que Deus está querendo dizer comigo? E quem sabe isso não existe. Não existe na sua vida. Então não vai para lugar nenhum. Irmãos, preparação é mais do que isso. Preparação é muito mais. E aí o diabo vai começar a trabalhar nas coisas básicas. Sabe? Aquelas coisas básicas que você, quem sabe, não entendeu. Então, veja, o diabo, ele vem para destruir, e o povo de Deus precisa orar por libertação. Então, quando acontece todo aquele evento ali, nós sabemos, né, que a Esther diz, olha, quem fez essa história toda foi o Amã. Está aqui no texto, né, tem um capítulo 7, né, que acontece o banquete aí, e no verso 1 diz, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Naquele segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? Veja, ele disse, qual é a tua petição, rainha Esther? Você precisa falar agora. E se te dará o que te deseja? E ela diz, olha, eu desejo a minha vida. Eu estou sob pena de morte. Se eu encontrei favor diante de ti, dê a minha vida e a vida do meu povo, porque fomos vendidos. E o que é que a Escritura diz? Que o salário do pecado é a morte. E que o ser humano, no pecado, ele foi vendido para a morte. E ela diz, eu fui vendida, eu estou para ser morta, para ser aniquilada. E o rei diz, então, quem é esse? Onde está esse que está para lhe aniquilar, para lhe matar? O rei agora já apresenta-se como o resolvedor do problema. Ele diz, eu estou do seu lado. E Esther vai dizer, é Amã. É Amã. E aqui nós já sabemos o que acontece, né? Amã fica desesperado, ele vai até Esther para clamar pela sua vida, e o rei está zangado, e quando ele volta, está lá o Amã ali, como se tocando na rainha Esther. Vocês lembram que a gente falou agora há pouco, que ninguém podia usar a veste do rei, ninguém podia usar a coroa do rei, ninguém podia usar o cavalo do rei, isso era punido com pena de morte. Agora imagina tocar na rainha. Olha que coisa, tocar na rainha. Quem se atreveria a tocar na rainha? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que toca na noiva, na rainha, na igreja, no povo de Deus, ele será condenado à morte. E aqui nós vemos mais uma vez o típico caso, protótipo de Satanás. Satanás se atreveu a tocar na rainha, na noiva, e agora ele irá pagar com a sua vida, ele será destruído. Como Deus se sente com aqueles que durante tantos séculos, tanto tempo perseguiram e perseguem até hoje, e irá perseguir novamente o seu povo? Será que Deus não vai fazer nada? Mordecai, ele não é executado. Amã, ele é enforcado na forca que ele fez para Mordecai. Foi ele que foi executado ali. Então, na cruz, naquela cruz, que Cristo morreu para salvar o seu povo, Satanás, ali naquela cruz, Satanás tentou destruir a Cristo, mas a cruz, na verdade, foi a grande vitória e destrói a Satanás. Através da morte de Cristo na cruz, Satanás é destruído. No momento que Jesus morre, Satanás soube que estava acabado, que um dia seria exposto por Cristo, pela igreja remanescente, e que ele acabaria por morrer, ser destruído nas mãos do próprio Cristo. E Cristo, então, assume o governo completo e incontestável desse mundo.
É por isso que 2 Tessalonicenses 2,8 diz que Cristo destruirá com o sopro de sua boca. E quando eu imagino o sopro da boca do Senhor Jesus, nossa, que coisa poderosa. Quando nós estudamos sobre a batalha do Armagedon, os exércitos do mundo inteiro, eles estarão reunidos nessa batalha final. Hoje nós estamos vendo o mundo em guerra. Nós estamos vendo uma guerra que irá se propagar mais ainda. Nós estamos vendo uma guerra de proporções que sairá do controle. E nós imaginamos o poder bélico das nações. Nós imaginamos, né, as bombas nucleares e tantas outras armas de destruição em massa que existem aí, que estão acobertadas para serem utilizadas nos momentos finais. Veja, o mesmo Cristo que soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ele soprou, e aquele sopro macio, suave, a sua própria vida saindo dele próprio, entrou ali nos discípulos. Esse mesmo Cristo, né, o Espírito de Deus, que no dia de Pentecostes, né, o Espírito desce com o som de um grande vento, mais uma vez, e enche a casa, enche os discípulos. Quando é para destruir o inimigo, ele será como um fogo destruidor, um vento destruidor. É o que diz aqui em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses diz que com o sopro de sua boca, ele destruirá o iníquo. Apocalipse 11:15, então, diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o final da história. Não há outro script, não há outro final alternativo. Diferentemente, né, de qualquer coisa que nós possamos pensar, não há como acontecer diferente. Cristo é o grande vencedor. Também no capítulo 8, versos 1-2, diz que naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, e Mordecai recebe tudo. Ele é o grande superintendente, ele toma a posse de todas as coisas ali que estavam sob a responsabilidade de Amã. Então Mordecai, ele tem toda a autoridade, e aqui no Apocalipse já fala disso, o reino do mundo. Quando Satanás vai tentar a Cristo no deserto, ele diz, olha, esse mundo é meu, eu dou a quem quiser. Olha só como esse paralelo aqui se encaixa perfeitamente com Esther capítulo 8, verso 1-2. Esse mundo é meu, eu dou a quem quiser. Na verdade não é dele, era um mundo usurpado, contaminado, pecaminoso, mas quando o 7º anjo toca a sua trombeta, o reino do mundo se torna de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na grande controvérsia final, quem recebe o domínio de todas as coisas é ele, é Cristo, é o poderoso. Por isso, Mateus 28:18, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Mateus 11:27, ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. João 3:35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, todas as coisas. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ele tem autoridade sobre toda a carne. Ah, é o presidente do país tal, ele tem autoridade sobre ele. Ah, é o homem mais rico do mundo, ele tem autoridade sobre ele. É o cara lá que aperta o botão da bomba nuclear, ele tem autoridade sobre ele. É as milícias, os exércitos desse mundo, ele tem autoridade sobre ele. Ele tem autoridade sobre toda a carne, tanto para dar a vida eterna, como também para não conceder a vida eterna àqueles que não estão com o nome inscritos no livro da vida. 1 Coríntios 15:27, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. A irmã Vitória ontem fez uma pergunta bem interessante sobre o limite dessa imposição, o limite dessa sujeição. Aqui a palavra diz, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas as coisas, as decisões das nações estão debaixo dos seus pés. Os pensamentos dos homens estão debaixo dos seus pés. A guerra, vamos invadir um país tal, tudo está debaixo dos seus pés. Se ele permite ou se ele não permite. Efésios 1:22 nos diz a mesma coisa. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Tudo está debaixo dos seus pés. A vida e a morte, o início e o fim, a salvação, a perdição. Toda a honra e toda a glória é dele. Ele domina todas as coisas. A bomba nuclear, as usinas
nucleares que estão lá na Europa, que estão em risco de ter um grande desastre, pode acontecer. Se acontecer, tudo também está debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é Senhor, ele domina sobre todas as coisas, ele pisa em todas as coisas, tudo está debaixo dos seus pés. No final das contas, Mordecai, ele é um tipo de Cristo, quando ele é honrado e glorificado. O capítulo 9:4 diz: Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama cresceu e ele se tornou mais e mais poderoso. Cristo, por toda a eternidade, também será honrado, glorificado e cada vez mais adorado, e ele é mais poderoso entre o seu povo. Mordecai tem autoridade para conceder a liberdade ao seu povo. Cristo tem autoridade para conceder liberdade ao seu povo. É isso que Cristo faz pelo seu povo. Irmãos, finalizando aqui, é uma lição que fica para nós. Depois da crucificação, há uma ressurreição. Deus permitiu que Mordecai fosse humilhado, fosse lançado na sarjeta, na poeira, fosse condenado à morte, mas depois ele foi exaltado. Cristo, quando chega o tempo de angústia, quando esse tempo de angústia acabar, ele também irá aparecer mais forte, mais poderoso do que nunca, e se revelará diante de todo o universo para salvar o seu povo, que passou pela grande crise, por um decreto de morte também que haverá. Os planos de Satanás, todos eles, todos estão debaixo dos seus pés, dos pés do Senhor Jesus. Agora, por um pouco período de tempo, ele vai ser autorizado a desempenhar o seu engano, ele está fazendo o seu engano, a sua agenda de engano, tanto no mundo, no sistema religioso, mas ele será derrotado no final. O povo de Deus vai sim passar por uma grande provação, mas é até mesmo para o bem deles e para que o nome de Deus seja glorificado. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Eu quero só fazer uma pergunta agora para a gente finalizar. A pergunta é essa. Você acha que Deus tem um lugar para você em tudo isso? Ou você simplesmente diz, não, não tem lugar para mim nisso. Ou então, não, eu não quero participar disso. Qual é a sua resposta? Deus tem um lugar para você? Você quer participar disso ou não? Por que Deus nos deu essa história de Esther? Deus tem um lugar para você, mas depende se você vai aceitar ou não. Existe um lugar no céu para mim e para você, mas depende se eu vou aceitar ou não. Deus traz você para um tempo como este. Você tem o privilégio de trabalhar com Cristo até chegar ao momento de angústia. Isso é um privilégio como nunca. Cristo chama você para ser como a rainha Esther, para ser um Mordecai. Ele chama você para ser parte desse remanescente final, para que você possa representá-lo, mas só se você quiser, se você aceitar. E é uma experiência poderosa que espera aqueles que aceitarem. Que Deus me ajude, que Deus ajude você a estar pronto para isso, se preparando, obedecendo o conselho de Cristo e tirando o amã da sua vida. Sabe, o amã da tua vida, irmão e irmã, pode ser um parente. O amã da tua vida pode ser o teu celular. O amã da tua vida pode ser as conversas sem futuro que você conversa aí todos os dias. O amã da tua vida que está ali só esperando para apertar o teu pescoço e para te matar enforcado. E sabe, já está fazendo isso, a corda já está enforcando e você não está sentindo. O amã da tua vida pode ser o que você assiste na televisão. O amã da tua vida pode ser as tuas amizades sem pé nem cabeça. Tá? Deus está esperando para tirar esse amã da tua vida, mas você precisa se consagrar. Você precisa orar. Quem sabe você não sabe nem o que é isso mais. Orar. Você precisa ler a Bíblia. Quem sabe você nem sabe o que é isso mais. Não, eu só ouço falar. Uma pregaçãozinha de vez em quando e tal. Lê a Bíblia por você mesmo. Lê a Bíblia. Pega a tua Bíblia. Tu tem uma Bíblia aí do teu lado. Não é para enfeitar, não. Pega a Bíblia e lê. Pega a Bíblia, lê a Bíblia. Quem sabe você não sabe nem como é que faz isso mais. Passar meia hora com Deus. Pega a tua Bíblia e vai ler. Ninguém pode ler por você. Eu não posso ler por você. Eu não sou os teus olhos. Eu não sou a tua boca. Lê a Bíblia, porque a salvação é a tua salvação. Suplica pela vitória. Se você não fizer isso, você vai cair. Não tem como, você vai cair. Então pega a tua Bíblia e lê. Pega esse teu joelho. Se teu joelho foi feito aí, não foi para outra coisa não. É para ficar no chão, para ralar no chão. Você tem que saber fazer isso.
A história de Esther é para que você se encoraje durante todas as coisas sombrias. Eu acho que você não viu nada ainda, você não viu nada do que vai acontecer aí. Tem tanta gente que não está nem aí para o que vai acontecer. Quando ficar aí para o que vai acontecer, pode ser tarde demais. Estamos nós preparados? Bem, Deus tem uma vaga para você. Deus tem um lugar para você. Deus tem uma coroa para te dar. Agora, cuidado, senão alguém vai e toma a tua coroa. Deus nos chamou para um momento como este. Você está pronto para aceitar? Vamos orar. Nosso Pai amado que habitas nos céus, nós te agradecemos por mais essa noite. Nós te agradecemos por essa incrível visão do teu plano para os últimos dias, através dessa crise final apresentada na história de Esther. Por favor, ajude-nos a ter fé. Por favor, ajude-nos a ter confiança e a saber que o Senhor é o único que pode proteger o teu povo. Não o governo, ninguém pode proteger o teu povo. Somente o Senhor pode nos proteger. Nós te pedimos que fique conosco, que nos ajude a passar pelo tempo de angústia na tua presença. Ajuda-nos a tirar o Amã que existe na nossa vida, que pode estar na nossa casa, pode ser o telefone, pode ser qualquer coisa, pode ser as conversas. Existe um Amã. Tira esse Amã. Pode ser o engano teológico de alguns, pode ser o orgulho de outros. O Amã está lá. O Senhor sabe qual é esse Amã. E muitas vezes, Pai, nós não temos permitido que o Senhor tire ele, e ele está com a forca pronta para nos destruir. Permaneça conosco. É para um momento como este que nós estamos sendo chamados. Dá-nos a tua graça, a tua salvação. Nós te suplicamos e prepara-nos para os grandes momentos da história desse mundo. Em nome de Jesus. Amém.